Em cima da hora. Compromisso com a notícia do dia a dia da nossa região. É o desafio agora, no Em Cima da Hora. Prestação de serviço pela cidadania e destaques do melhor que acontece em nossas cidades. Em Cima da Hora. Apresentação: Heraldo Santos, com Sidney Costa e Milton Gonçalves. Bom dia, ouvintes, bom dia, internautas, bom dia você que nos segue aqui pela Rádio da Vila, começando Em Cima da Hora. Vamos juntos até 9 horas da manhã com muita informação, opinião, os comentários, todos eles com muito conteúdo para você entender o que está se passando aqui na nossa cidade, na nossa região. E já presente aqui no estúdio, nosso comentarista habitual, o doutor Fernando Pereira. Bom dia, Fernando. O Fernando Pereira hoje está de Bolsonaro, está com a camiseta Brasil. Bom dia, Heraldo. Bom dia aos nossos internautas. Prazer estar aqui novamente. Trânsito difícil hoje, viu? Bastante trânsito, VLT com problemas na linha. Inclusive nosso amigo não chegou ainda por causa do VLT, né? Aqui pelo Cais também tá bastante trânsito, enfim. Pedir para os motoristas aí, né, que estão nos ouvindo aí pela internet, pelo aplicativo, terem bastante atenção e paciência. Quer dizer que na Perimetral tem um caminhão quebrado lá? Perimetral, caminhão quebrado, muita lentidão para quem está vindo da ponta da praia para o centro. Olha aí, ó, informação importante, evitar a Perimetral. Quem vier da ponta da praia, região ali de Embaré, Aparecida, evite. Vem por dentro que está mais fácil. É isso aí. Vai pegar um pouco mais de farol, mas vai fluir melhor. Olha aí, o Brasil deve retirar de Wuhan pessoas de outros países. O presidente Bolsonaro disse que o Brasil poderá retirar pessoas de outros países, né? De Wuhan, na China, o epicentro do novo coronavírus. O Jornal do Estado já havia antecipado que havia pedidos de países vizinhos de ajuda ao Brasil para a repatriação. Aí disse o presidente: se tivermos apenas em torno de 40 brasileiros para trazer para cá, como sobrariam em torno de 10 vagas, eu já autorizei a trazer nacionais de outros países. Se for da América do Sul, pôs aqui, disse Bolsonaro. O presidente também sugeriu que a equipe brasileira pode retirar poloneses de Wuhan. A Polônia será uma das paradas das 2 aeronaves da frota presidencial que o Brasil enviou à China. Parece que entrou um pedido da Polônia agora. E, obviamente, como vai pousar em Varsóvia, eles foram gentis para conosco, que tem poloneses lá. Se quiserem retornar, vem e desembarco em Varsóvia. Agora fica só a preocupação. Esse pessoal, por exemplo, se vier outros nacionais aí da América do Sul, eles vão ficar na quarentena brasileira ou vão para os países deles? Essa é a pergunta que não quer calar. Mas eu acho que é uma ação solidária, né, do governo brasileiro. Isso é. Né? É justa, é cabível. Haverá essa parada mesmo na Polônia, então, para levar os poloneses, já deixa eles lá em Varsóvia. E eu acredito que sim. Os aviões brasileiros já estão com toda a estrutura, né? Exatamente. Com equipe médica. Não, essa ação solidária, então, você já tem estrutura. São mais alguns passageiros, que não vai alterar muito a programação que já existe. E os sul-americanos que, se pegarem carona, né? Ainda não há nenhuma nota aí oficial, eu acredito que eles também possam ficar acomodados na base aérea junto com os brasileiros, né? Segundo a logística traçada lá, os aviões, as 2 aeronaves brasileiras param em Fortaleza, Las Palmas na Espanha, Varsóvia na Polônia, Urique na China, antes de seguir lá para Wuhan. Agora, parece que a parada em Varsóvia, ela demorou um pouco mais do programado, né? A China não estava dando ainda, autorizando o voo, mas me parece que sim, já está a caminho, já deve estar próximo de lá. Mas eles ficaram um pouco mais de tempo em Varsóvia e atrasou, então, esse resgate aí dos brasileiros. E o retorno segue o mesmo trajeto. Sim. Agora, é muito longe, né? Agora parece que estancou um pouco, né? O problema. O governo chinês diz que não surgiram novos casos.
né? Depois de assumir o meia-culpa de que falhou, né? Não acreditou muito no problema, na expansão do problema, e agora de certa forma está estancado. É bom que aconteça isso mesmo. O presidente chinês convocou a população, né? Declarou guerra contra essa epidemia. Então, cada vez mais, né, estão engrossando, né, as restrições da população naquelas cidades em que os cidadãos estão confinados, cada vez mais confinados. Mas eu não sei não, eu acho que essa guerra ainda está longe de ser vencida. Ainda tem muitos casos aparecendo diariamente na China. Muitas pessoas ainda estão morrendo, inclusive morreu ontem, foi noticiado o médico que divulgou essa doença. O primeiro médico, que era um oftalmologista, que o governo chinês chegou a perseguir, dizendo que ele estava causando uma pânico. Notícia que era falsa, e depois mostrou-se que na verdade era verdade, né? As pessoas, ou seja, essa contenção da doença poderia ter tido já um resultado melhor se esse médico tivesse sido ouvido. Muito bem. Do problema lá na China, a gente vai até aqui o Carnaval de Santos. 7 bandas pedem licença e deixam o Carnabanda após reformulação da segurança. 7 bandas pediram licença e não desfilarão mais neste ano após anúncio das novas normas de segurança para o Carnabanda, criadas pelo Comitê de Segurança e Fiscalização das Bandas Carnavalescas dos Bairros. A administração diz que o pedido de licença não impede a participação da banda no próximo ano. O comitê foi criado após um tumulto se formar entre foliões e polícia no desfile da banda Carnatolê, no Gonzaga, no dia 28 último. 7 pessoas foram detidas por furtos e a prefeitura chegou a suspender o desfile das bandas, até o anúncio das novas normas de segurança. As medidas incluem revista com detector de metais, utilização de drones para vigilância e uso de pulseira dos foliões autorizados a entrar no ambiente de acesso controlado. As bandas Chapeleiro e Acadêmicos da Vila já haviam se posicionado indicando que não participariam deste ano. As bandas Carna Cachaça e Bittencourt, programados para ontem, também pediram licença. Além delas, a Juventude, que aconteceria hoje, a MIS no sábado e a Ouro Verde no dia 16, também não irão desfilar. Segundo a Prefeitura, as bandas têm a prerrogativa de não se apresentarem. Bom, ficou mais restrito, né, o Fernando? Bem restrito, né? Infelizmente, por conta daquele tumulto, né, daquele arrastão que aconteceu lá na Tolentino Filgueira, então vão acabar com o Carnaval de Rua de Santos. Porque as exigências são muitas, né? Os organizadores não conseguem atender. A notícia que está dando 7, né? Hoje, amanhã, domingo, mas e as que já cancelaram dias atrás, como a da Vila Matias, que sairia ali na Júlio Conceição com Almeida de Moraes, na terça-feira, também foi cancelada, e outras vão cancelar, porque é muita exigência, infelizmente. É a população que vai pagando. Mas por que os organizadores desistem? Porque eles não têm verba para atender todas as exigências, né? É difícil conseguir patrocinadores. É uma festa popular. Vem muita gente. Alguns que têm a pulseirinha, que compraram uma camiseta, ajudaram de alguma forma, vão ficar dentro desse ambiente controlado. Mas você não pode impedir que fora do ambiente controlado as pessoas se aglomerem. Né? É uma festa popular. Bom, a Prefeitura diz que a nova rodoviária, a nova estação rodoviária, né, vai ficar pronta em agosto. Agora, o curioso é o seguinte, é que ela não tem data para iniciar as obras, mas para terminar já tem. Eu não sei como é que é essa curioso, logística. Né? Em ano eleitoral acontece muito disso, né? Ó, vai ficar pronto tal data. Porque não sei quando começa. É o prazo máximo, acho que para a inauguração desses tem isso públicos, também. Né? Novos. O serviço ficará a cargo da empresa Rumo, através de um termo de responsabilidade de implantação de medidas mitigatórias ou compensatórias, um TRINC, assinado com a Prefeitura. O projeto de levantamento dos custos que antecederam a assinatura, feitos pela Prodesam, também será responsável pela fiscalização.
O presidente da Prodesan, Antônio Carlos Silva Gonçalves, esse que já foi tudo aqui na Prefeitura de Santos, explica que as apurações feitas pela empresa basearam nas cotações feitas pela Rumo para contratar a empresa responsável. Acontece que a velocidade dela, nessa contratação, não está dentro da expectativa que a gente tinha. Não estou dizendo que estão atrasando, são burocracias internas. Gonçalves disse ainda que se reuniu com o diretor da empresa na terça-feira e este indicou que os serviços devem começar entre final deste mês e começo de março. Mas a remodelação tem que acabar até agosto. O diretor da Prodesan disse ainda que a rodoviária precisa passar por uma intervenção urgente. O serviço vai ocorrer sem interferência no funcionamento nem nas operacionais. O fato é o seguinte, aquela rodoviária está completamente obsoleta, ela não tem sentido funcionar ali no centro da cidade. Em nenhum lugar do mundo, nenhuma grande cidade do mundo, você tem rodoviária no centro da cidade, porque atrapalha, estanca. Né? Se o governo tivesse planejamento, teria aproveitado essas obras da entrada da cidade para levar a rodoviária ou ali para o São Manuel ou então no Jardim Piratininga, aquela região. O que essa reforma tem que contemplar também, Heraldo, é melhorar a segurança lá na rodoviária. Né? Infelizmente, ali tem muitos moradores de rua no entorno e eles entram e saem da rodoviária livremente. Flanelinha bandido. Também. Você para ali para deixar alguém na rodoviária ou para ir buscar... Se você fica ali, você já tem que deixar no mínimo R$30. Você fica até com medo da forma que é abordada, porque não é um sozinho, é 2, 3, eles ficam em grupos ali, né? E o curioso é que tem guarda municipal, tem CET, tem polícia militar e ninguém faz nada. Aliás, tem uma base da polícia militar ali. E o segurança privado, né? Realmente é muito também, complicado. Tá insalubre já, né? A rodoviária, os banheiros. Nossa. Né? Agora o que não tá risco de vida. O que não está sendo explicado aqui, Heraldo, como é que será o funcionamento durante a reforma? Se haverá algum tipo de paralisação, como é que os frequentadores da rodoviária, os passageiros vão poder utilizar a rodoviária? Isso não está explicado ainda no plano da prefeitura. A rodoviária tinha até um serviço de indicação, como tem em qualquer lugar, né? Em qualquer terminal tem que ter das partidas. Hoje não tem nada, hoje não tem mais nada disso. Hoje é o motorista do ônibus que grita. Tinha um serviço de alto-falante lá, rapaz, era interessante. E tinha equipes que eram funcionários da prefeitura que faziam esse controle. Eu lembro disso porque nós chegamos quando surgiu o sistema de videotexto, eu e um grupo de jornalistas, nós fizemos um trabalho lá na rodoviária para divulgação das notícias. Você lembra que antigamente tinha aquelas televisões espalhadas ali pela rodoviária? Então a gente fazia esse noticiário e divulgava ali na estação rodoviária. Aliás, a estação rodoviária ela foi precursora, aquelas televisões ali, da TV Litoral. A TV Litoral do Mussi, que depois ele vendeu para Santa Cecília TV. E esse sistema de informações foi o que hoje mais ou menos a Elemídia nos elevadores que a gente pega, que vai sempre dando informações, notícias importantes do dia. Lá para os anos 80, 84, assim, a gente começou com esse trabalho lá na rodoviária. Era um sistema novo, foi o precursor, né, da internet, o sistema de videotexto, que era da antiga Telesp. Era bom. Funcionava. Muito. As pessoas tinham informação ali. Ao vivo. Mãe e filha ficam presas em banheiro de escola pública de Santos. Uma situação no mínimo constrangedora. Ocorreu com a dona de casa Isabel Cristina Paiva Cordeiro, dos Santos, e sua filha de 11 anos, que ela é aluna do 6º ano do ensino fundamental. Aconteceu dentro da escola estadual Visconde de São Leopoldo, lá na João Guerra, no Macuco. Ambas ficaram presas 15 minutos no banheiro por conta da falta de maçaneta do lado de dentro do sanitário. A situação ocorreu após a mãe perceber outro problema, a falta de papel higiênico. Isabel fez um vídeo e postou nas redes sociais a precariedade das instalações do banheiro da escola no primeiro dia de aula do ano letivo. Minha filha estava ansiosa e precisou usar o banheiro logo ao chegar na escola. Deixei ela no banheiro e fui pegar em minha bolsa lenço umedecido.
Na hora que voltei para o banheiro, fechei a porta e quando fui sair percebi que não tinha maçaneta pelo lado de dentro. Acabamos ficando presos. A dona de casa disse que chegou a bater na porta, desesperada por alguns minutos. Porém, como uma funcionária estava no pátio passando alguns recados para o pais de alunos, com auxílio de um microfone e um sistema de som, ninguém ouvia as batidas. 15 minutos parece uma eternidade quando estamos numa situação como essa. E não como faria se não tivesse sem celular? Aí ela usou o celular e conseguiu o que ligar para a escola. Exatamente. Que constrangedor, né? Agora, será que a prefeitura, né, no governo período do de estado, férias, ou o Estado, no período de férias, eles não fazem uma manutenção, né? Um controle da escola, o que está faltando? Checklist, se tem, né? Um checklist, se tem lâmpadas queimadas nas salas de aula, né? Como é que estão os banheiros, se as torneiras estão funcionando, se as descargas estão funcionando. Exatamente. Se tem material suficiente, né, de higiene. A mãe da aluna disse que foi falar com uma mulher que parecia ser a diretora, se apresentou como tal, né? Disse que não dava um papel higiênico para as crianças, né? Porque essas crianças não tinham educação e entupiam os vasos. Desculpa se vai para Que coisa, não, né? Difícil. Fiquei assustada com o que vi logo no início do ano letivo. Não seria melhor promover a manutenção da escola? Aquilo que você falou, né? Durante as férias. Pois é. Não havia papel higiênico em nenhum dos banheiros e nem funcionários fazendo distribuição. Também havia 4 vasos sanitários quebrados, um ralo totalmente aberto, sujeito a acidentes, e entrada de insetos, torneiras isoladas por estarem quebradas. E quando fui perguntar para alguém se tinha papel, ninguém soube responder. Já o Estado, né, a assessoria de imprensa lá do Estado, disse que tem papel higiênico sim, é só as crianças pedirem. Quer dizer, o papel tem que estar no banheiro. Exato. Imagina você vai no banheiro, aí tá, opa, tem que lembrar que tem que pedir um papel. Então sai, volta. Que coisa absurda, não? Muito burocrático. Fica aí, né? Aliás, a recadinho. gente passa por essa escola, ela é ali na João Guerra, quase esquina com a Silva Jardim. E já dá para perceber o abandono, né? Já dá para perceber o abandono. Se está nesse estado, como a mãe da menina está relatando, mais alguns meses, meu amigo, vai virar que nem a escola Docas. Vai cair aos pedaços. E outras escolas devem estar nessa situação, né? Que a matéria acabou não apurando em outras escolas, mas deve ter a mesma situação. E fica aí, então, nosso pedido para o governador João Dória olhar um pouco mais para as escolas públicas, né? Mas o João Dória está preocupado com outra coisa agora. Viu? Isso não dá destaque para ele, né? Não dá destaque. Não dá destaque. Bom, o novo prédio do IML deve ficar pronto em abril para funcionar no novo endereço. Sai ali da Martins Fontes, no Sabuó, e vai para a rua Bernardo Braune, 122, 124, no Estuário. O governo do estado tem até o dia 16 para entregar à prefeitura documentos pendentes. A partir disso, a administração dá até 60 dias para aprovar a mudança. O estado, ou melhor, o estudo de impacto de vizinhança, para que o local possa funcionar, foi protocolado na prefeitura no dia 13 de dezembro. A ida do IML para a nova sede foi reformada pelo Estado, depende de aprovação dessa análise. Bom, o problema é que está acarretando bastante inconformismo ali com os moradores. Não não isso querem. que eu ia comentar. Os moradores né? não estão muito satisfeitos, né, com essa mudança. Não estão satisfeitos, não estão nada satisfeitos. Porque a gente sabe, é aquela mesma situação que a gente falou das escolas agora. Se instala o equipamento e depois não se dá a devida manutenção. Sim. No caso do IML é mais grave ainda, né? Porque a gente são recorrentes as notícias de que as câmaras frigoríficas não funcionam, então como é que vai fazer para armazenar os cadáveres que estão lá para análise, essa coisa toda? Você imagina isso aí num bairro bastante residencial? Mas a gente está imaginando que está tudo novo, né? A estrutura está excelente para começar os trabalhos. Mas a vizinhança vai se incomodar pelo movimento, madrugada toda, né? Viaturas da polícia, traz segurança, mas isso. Também tem um inconformismo de alguma manifestação pela morte de algum criminoso, etc. Sidney Costa, bom dia. Bom dia. O que houve aí? Para você ver, funcionou, é isso? nós temos uma linha de transporte público que é
de uma concessão antiga de ônibus. E temos essa nova circunstância de trilhos. Mas tem vezes que acontece problemas que parecem que estão em São Paulo. A manutenção da estação Bernardino, quase até a Ana Costa, em que fica só um trem passando por ali, acabou colocando nas estações um número grande de passageiros. Você, para entrar, era até difícil, eu não consegui entrar no primeiro que parou. Resolvi usar o ônibus e, como eu, quando eu olhei para trás, já me seguiam 15 pessoas, que também tiveram a mesma ideia. Quer dizer, congestionou a linha férrea lá, a linha do veículo leve, e aumentou a lotação dos ônibus. O ônibus, quando sai do Itararé, aquelas pistas largas, com bastante fluxo, e chega ali no anel apertado das nossas pistas da Presidente Wilson, já muda o trajeto completamente, né? Não foi possível utilizar como alternativa, né? Você já tinha dito na semana passada, o patinete? O patinete de lá é um risco, né? Porque só o pedaço que eu fiz, eu quase me acidentei. Eu fiz um pedaço que levou 3 minutos em cima dele. E eu quase me acidentei. Eu tive dificuldade para parar. Porque você tem que usar um freio que é a própria calota do veículo. E eu não estou acostumado. Então, quando fui apertar com um pé, o outro quase caiu fora do equilíbrio. Aí eu falei, eu teria que ter um treino e não tem como enfrentar a pista, né? Não tinha alternativa, tinha que pegar o... Tinha um Uber, mas nesse normal. momento eu estou descapitalizado. O Uber não vai dar mais. Mas você falou... Mas olha como a gente está falando de manutenção hoje aqui. Falamos de manutenção da escola pública estadual, falta de manutenção na linha do VLT. Não, o pior e justo no horário de Fernando, rush, se eu se eu fiz a informação errada, eu vou corrigir. O pior que é a manutenção de praxe mesmo. Senão aquele trilho se balançar, ele enverga. Ele deita. Você já viu desse tipo de acidente. Mas só por... Tem que fazer 7 da manhã, poxa. Não dá para fazer. E a madrugada toda não que dá para fazer, pois é. Porque não pode fazer no sábado, quando é menor também, o fluxo não é? de Sim, passageiros? porque 7 da manhã acabou. Mas mesmo assim tudo. atrapalha no sábado. Diminui o fluxo, mas atrapalha. Agora, de madrugada, que ele não funciona, isso que eu não entendo. você faz a manutenção. Eu vejo os chineses, até falei com voz alta, uma coisa que eu estou tentando parar, eu tenho que conter isso aí, mas até falei com voz alta no carro, ele quase me expulsou do carro ontem. 12 dias para fazer um hospital com 2.600 leitos lá na China. 12 dias. Mas tudo bem, mas a engenharia também não é tão milagrosa. A gente vai fazer manutenção 7 da manhã. É um Playmobil, é tudo pré-montado. Não interessa? Não interessa? Sim. Não interessa. Puxa vida, dia e noite, 4.000 trabalhadores, dia e noite, sem descanso. Mas você não tem incentivo no Brasil para esse tipo de construção. Entendeu? Aqui mas é vai mais a indústria do tijolo. Vai ser o futuro. Olha aí, depois de várias queixas de usuários, parentes de usuários e os próprios funcionários, a Prefeitura vai mudar a sede do Centro de Apoio Psicossocial, Álcool e Outras Drogas, o CAPS 2, da Silva Jardim 354, provisoriamente para a sede da Sociedade São Vicente de Paulo, na Rodrigues Alves 311, no mesmo bairro. Segundo o secretário de Saúde, o Fábio Ferraz, esse que quer ser prefeito, podemos locar boa parte das edificações do São Vicente de Paula. Estamos em fase final de negociações. Bom, enquanto isso, lá está caindo aos pedaços. Os funcionários não têm como trabalhar, os parentes dos pacientes também enfrentam grandes dificuldades, além dos próprios pacientes. Quer dizer, é o que você acabou de falar. Na China, se faz um hospital para não sei quantos leitos, e aqui não se consegue dar uma destinação adequada num centro de atendimento psicossocial. É realmente muito grave. Afora que o Hospital dos Desembargadores tem mais história fechada do que aberto. Mas o Dória não veio aí e não entendo o que acontece ali. Não destinou 216 milhões? Um prédio de 9 andares poderia dar um socorro para mais leitos na região, mas não sei o que acontece ali, Heraldo, é triste. E se não fosse o protesto, a Prefeitura ia estar de braços cruzados até agora, viu? Nessa questão do CAPS. Ô, Sidney Costa, você que é um folião, no sábado, né? É no sábado. Notícia boa essa aí, viu? Coerente quem vai sair fora desse cerco.
Vai Essa? Vai Notícia? vai Já ser falamos. Já? Não, vai ser no Então, domingo. sou fulião. Fulião que chega atrasado já não é Não, mas fulião. eu acho é bom por um lado, mas ruim por outro, né? Não interessa, as não tinha pessoas como. gostam de festa popular. Sim, mas não tinha como. Cercado Você daquele restringe- jeito, a gente falou Sim, sem querer. parece um Sem campo de querer, concentração. falamos ontem isso, que estão estragando carnaval. o espírito do torcedor do Santos, porque cercaram aquilo ali em praça de guerra, a Vila Belmiro tem que ir para São Paulo. Em dias Não de tem jogos. mais jeito, não tem mais jeito. Agora, Mas lá é o a carnaval mesma também, a gente falou isso ontem. Pelo menos umas bandas inteligentes Vai aí. forçar. Que não tem carnaval desse essas jeito. bandas se concentrarem dentro de algum clube ou então os O que clubes vão seria chamar legal, para né? si. O que seria legal esse se voltasse carnaval. o carnaval de clube. Lembra como já foi quente aqui em Santos o carnaval de clube? Talvez Se uma tem algum alternativa. clube que receba isso, seria uma ideia. Tem vários clubes aí. Né? Não, Precisando não, de movimento. não temos mais vários não, mas se alguém botar a ideia para frente, é legal. Então não era essa, e o que era? Mas o Não, Sidney é- não vai pular o carnaval, já desistiu. Aliás, a banda que ele ia sair, que era da Vila Quem Matias, sabe? na terça passada foi Tu cancelada. nem sabe. Eu vinha numa ansiedade e deu errado pra gente chegar no horário e tal. Porque você funciona de um tempo para essa data como dos temperamentos mais equilibrados que estão na equipe, né? O nosso grupo de comentaristas, e também são meus amigos, eles se dividem entre sanguíneos e coléricos. E são dois temperamentos muito difíceis. E você é aquele temperamento do equilíbrio, tem esse lado fleumático, e vem me corrigindo também, né? E a tua correção é sadia, não ofende, é equilibrada, não é com grito, não. E eu falei, puxa, tanto que eu mudei meu dia de quinta para sexta, eu também tinha um argumento forte, que é o expediente que estava lá, né? Mas eu mudei porque, desde a primeira vez que a gente teve no ar, achei a maior oportunidade de um comentarista com outro tipo de temperamento lá no grupo. Parece que também sanguíneo e colérico são temperamentos que chamam para essa vocação de falar, né? Mas, em compensação, é um barulho do inferno, né? O ouvinte não está mais querendo isso. Está querendo uma coisa pausada, racional, né? Cheio de equilíbrio, cheio de razão, que seja fundamentada. E é o que você... Aí eu falei, puxa, hoje o café da manhã vai ser interessante, porque eu tenho uma postura política para te revelar, e você também é um líder partidário, um homem da cidade, um homem de interesses na cidade. Eu falei, puxa, será o melhor café da semana. Eu estou na semana toda no ar, né? Acabou aí o oba-oba? Posso continuar? Eu vi que você estava procurando Não, a matéria e eu não. deixei Não, você. eu tô vendo tava aí, ajudando ele. eu tô vendo aí Eu o vou- ensaboamento, é o colérico. não sei o quê Já, e tal. tu já viu quem é o colérico? É o colérico. O ensaboamento, que não sei o quê, Ensabou- bababá. Eu tô vendo ele lá mexendo, Ah. mexendo em silêncio, Não, ele tá procurando alguma Se coisa. puder continuar, me avisa. Não, antes- Posso não, pode, continuar? por favor, Posso por favor, continuar? por favor. Então, Carnaval Liberal na 23ª edição. Vai ser domingo, dia 16, envolvendo ali as entidades dos advogados, engenheiros, não é? Olha, Cirurgiões dentistas. Qual é a outra entidade mesmo? liberal? Não, eu acho Carnaval que Liberal Médico, da né, irmão? praia. Médico, são né? advogados, dentistas, E o médico, engenheiros exatamente. arquitetos. E os médicos. Vai ser dia 16 na Praia do Boqueirão, ali em frente mais ou menos à Rua da Paz, né? Mas vai ter as mesmas exigências dos blocos de rua? Vai ter segurança, vai ter Segurança, cercadinho. torre, Ah, mas espera aí, calma. pulseirinha. Espera sempre aí, teve, calma, que pulseirinha agora tu sempre joga teve. pra mim de fulião. Tu é o maior fulião, que tu me puxou pelo braço pra esse carnaval Ih, do de Boqueirão. novo. E já vimos segurança particular naquela época, 2, 3 anos atrás. Sempre teve. Não, sempre foi muito teve. organizado. Ali no Boqueirão é muito organizado. O Carnaval melhor, Liberal é um é o dos carnavais melhor mais espaço seguros. de rua pra você frequentar sadiamente. Ele me puxou. Eu já fui várias vezes, inclusive. É. Boqueirão. Boqueirão. Na praia, na Rua da Na praia. praia, na praia. Na Ah, não é o do praia. Boqueirão? Não é do Boqueirão? Não é o do Boqueirão? Não, é na praia. É na praia. Na praia, não. É na Ah, praia. aí vai sempre ter foi. confinamento. Nas barracas de praia. Então vai que ter ficam ali. confinamento. Vai ter Carnaval confinamento. Liberal Sempre teve. sempre foi na praia. Sempre teve. é? Tem a 23 anos. pipoquinha, mas é muito pouco. É. Fica um caminhão de água. Eles A ficam ralé jogando fica de água. fora. Peço desculpas e ratifico o que falei. A ralé fica de fora. sempre foi muito E organizado. aposto ainda no do Boqueirão. Sempre teve pulseirinha. É bom, é sadio. Do Boqueirão eu gostei.
É familiar, é sadio, uma banda boa, uma banda das músicas antigas, né, de carnaval. Agora, me parece que Das é marchas? só associado. Das né, marchas. É só que associado, ganha. é só Não tem associado. venda de É? pulseirinha nem a Só barra. não quer. Tô fora, poxa. Por isso que ainda me chama de legalizado. folião ainda. Tá Poxa. fora, tá fora. Tu acha que você pode ir. Você Tô não é fora de advogado? analisar um negócio desse, já de elite, carnaval de elite. Não é questão de É, ser popular de é elite. Ô, Heraldo, Sidney, deixa de ser idiota, Sidney. Tá bom. Heraldo, O problema é o seguinte: entidades se reúnem para promover uma festa elite. São Sim. 4 entidades. Sim, mas e chama isso de carnaval? Quatro É uma entidades. festa das entidades, pô. Ué, se você tem, Por uma favor. você tem uma associação de advogados, você vai colocar lá o quê? Heraldo, tem gente, Advogado. tem gente de inteligência, tipo afegão médio, que acha que a palavra carnaval quer dizer brincadeira popular, Entre eles, pô. tá? é uma festa particular. É particular. Você é quer uma o quê? festa, Você é quer uma acabar festa. também com carnaval. isso? É Você uma quer festa, abrir para deu o todo nome mundo de e pronto. carnaval. É, pois é, Era sabe? porque são de É, profissionais liberais. E eu não estava por falando isso. nada vazio até agora. Se Agora, está há 23 explicaste anos tudo. funcionando, Sidney, não Explicaste é você tudo. que vai É, dizer ele que- explicou tudo. Desculpa que eu... Ele Deus tem do céu. incomodado porque os jornalistas não participam dessa brincadeira. Vai, muitos Vai. jornalistas. Eu Não, já mas vai participei. a sim. entidade. vai. Que congrega os A jornalistas. entidade do jornalista está Você é um quebradinha também. jornalista que acumulou. Tá Peraí. quebradinha. É o jornalista advogado, o jornalista empresário. Calma Não, aí. como jornalistas, Calma há aí. Jornalista, advogado, radialista. Radialista. muitos jornalistas participam. Muitos jornalistas O participam. Heraldo, não Carnaval, querendo acabar com o confete Carnaval dessa discussão. solidário. Diga lá. Não querendo acabar com o confete dessa discussão, mas eu estou lembrando aqui que na última sexta-feira, o nosso colega Sidney Costa lhe fez 2 solicitações, né? Já entrou da nossa ontem, programação. Entrou uma ontem. delas entrou ontem. O da comida Não, ou da não, política? não, o próprio Heraldo falou, Sidney, por favor, uma coisa de cada vez, a hora agora é política e tal, semana que vem Justamente, tu como eu não começa. participei ontem, É. estou hoje aqui, A comida, então a comida vai esperar. vamos repetir um pouquinho, mas nós a vamos, gente... nós vamos ficar em jejum. A comida vai esperar. A gente teve o anúncio essa semana, não querendo furar tua pauta aí, furar o teu olho, mas a gente teve o anúncio essa semana de um novo candidato que se dizia a todos os ventos que não seria candidato, né? Estava ali cumprindo o seu mandato de deputado estadual, Não ia atrair os eleitores? né? Não iria atrair os eleitores, mas mais uma vez, né? Esses políticos que estão surfando a onda, né? Muito populistas, se declarou aí pré-candidato a prefeito de Santos, que é o professor Ken. E aí acabou, mexeu no tabuleiro de novo, Mexeu. né? Mas olha, Da política mas santista. olha, Fernando, você, mais uma vez, corrobora o que não foi palavra vazia. Estava dizendo, ele estava procurando a matéria, eu estava vendo isso, e aí eu aproveitei para fazer uma revelação. Pois bem, a Boca Pequena, quando ele chegou a entender que as campanhas dele, que aquela ajuda virtual, que ele é mestre, chegou a 24 mil votos, ele já tinha uma conversa com o Paulo Alexandre que, com ele ou sem ele, iria para prefeito e começou essa engenharia. Porque existe até uma mística que não tem um prefeito que se elegeu em Santos que não passou pela Alesp. Sabia disso? Tem essa mística. Vereador direito Mas o para Papa prefeito. não me consta que ele tenha sido deputado estadual. Mas ele já estava no governo, ele era o vice-prefeito. É nesse nível de majoritário ou de Alesp, tu vai ver os históricos, é que se tornaram prefeitos. Nunca teve um azar, Não, tipo em São Vicente, Billy vereador, de repente prefeito, aqui não tem essa história. Ou já estava no governo e foi bem apoiado, ou veio da Alesp e com toda aquela autoridade que Santos precisa de mais verbos, ele sabe qual é a necessidade, aquele discurso bastante onipotente. Portanto, ele fez esse caminho e a gente já sabia que pela Boca Pequena, não oficialmente, ele era o candidato a prefeito. Agora, eu não sei ainda não analisei quem é o suplente dele, vamos supor que ele seja eleito, quem é o suplente, né? Pode ser que a gente perca aí um deputado para defender nossos interesses. Ele está mexendo até em um educação, deputado de sabia? outra Está região. mexendo forte com a educação. Tu não pensa que ele está parado lá, não. Sim. Ele está mexendo forte com a educação, inclusive na região. Inclusive está precisando, que a gente tem uma nota Fala, aí de uma fala o escola projeto dele, então. com péssimas Ele está condições de manutenção. numa CEI, né? Ele está, não sei, Fala. lá é CPI. Ele está nessa da educação aí, na região
como professor, metropolitana. E aí outro detalhe, né? Visita a faculdade, faz denúncias. Numa entrevista para Santa Cecília, né? No portal Santa Cecília. Foi no programa lá do... Será que o Santa Cecília está apoiando? Será? Sempre Não, foi um programa... Sempre foi mera coincidência? É questão de notícia, Foi né? um programa CDL. Virou notícia, né? Que ele disse que fez questão de anunciar aqui dentro de casa, né? Dentro da casa dele. Ah, sim, ele fez um progresso lá dentro do Grupo Santa Cecília. Arrendando salas. Agora não é professor de carreira lá dentro. O prefeito vai analisar aí o seu candidato para fazer frente a isso, né? Porque não me parece que ele vá... Será que vai haver... O prefeito não vai acolher essa não sei, não. Essa candidatura, não. Não sei, eu acho que ele acolhe qualquer coisa que redude em favor para ele. Não, porque deve ter o apoio do João Dória e aí a bola está bem dividida, né? Né? Mas eu só queria dar essa palpitada aí dentro do nosso programa político, tá né? Dentro do cenário, está dentro do cenário. Esse cenário será bem esmiuçado a partir de segunda-feira. Provavelmente ele vai me assegurar alguns minutos, vai dizer até, né? Os partidos estão se organizando, montando suas chapas de vereadores, né? A gente está em fevereiro, até março que vão acontecer os congressos aí, né? As convenções, melhor dizendo, dos partidos para a escolha dos candidatos. Sim. Muitos nomes estão rolando, né? Estão muitas pessoas sendo convidadas. Inclusive, para não fugir à regra, que tenho sempre a preocupação de trazer os temas mais contundentes e que atinjam a população, eu vou começar com o fundo, ou fundão, ou fundo especial de dinheiro público para as campanhas, que foi algo muito censurado quando foi aprovado para a última eleição, pelo próprio presidente Bolsonaro, e ele que deu valor dessa vez e aprovou. Então eu vou começar por esse tema, é um tema que atinge diretamente a gente, ainda é um fundo não bem compreendido, aliás é um fundo que nem a própria lei o faz ser exigido da forma que está promulgada. Teve que vir um movimento das deputadas federais para conseguir 30% dos partidos. Eu vou tocar nesse assunto. Eu vou começar por esse assunto. Isso que a gente vai ter que prestar atenção. Pois é, eu vou tocar por esse assunto, porque já atinge a gente mais diretamente, e o que é pior, né? Vergonhoso, para não dizer outra coisa. O próprio presidente, que chegou a condenar o dinheiro público em campanha, foi quem escreveu no papel quanto seria e mandou aprovar. Bom, 30%, viu, Heraldo, só para finalizar. Uma coisa que a gente tem que observar nessas campanhas, que já aconteceu para presidente, para deputado federal, deu problema. O Laranjal. O dinheiro que vier nos partidos, nos municípios, 30% para serem gastos com as candidatas mulheres. Femininas. É uma reserva legal. Mas também nem isso foi obedecido, viu? As candidatas laranja. Pois é, nem isso foi obedecido. Verba, nem a reserva legal tem meia dúzia de votos. Vai dar muito problema. O Ministério Público fique atento. Pois é. Bom, o Ministério Público diz que maníaco da peruca não tem esquizofrenia e pode ir a júri popular. O MP afirma em novo documento que o dentista Flávio do Nascimento da Graça, de 39 anos, acusado de matar 3 pessoas ligadas a uma clínica dentária de Santos, não tem problemas psiquiátricos. O documento anexado ao processo pede que o caso seja levado a júri popular. No último depoimento que fez a Justiça, Flávio alegou não lembrar do que tinha acontecido e a defesa pediu exame de sanidade mental por acreditar que ele tinha problemas psiquiátricos. O laudo solicitado foi assinado por 2 médicos psiquiatras, peritos da Justiça, que atestou que Flávio tem esquizofrenia. Durante os exames, um perito do Centro de Apoio Operacional à Execução acompanhou o acusado e, com isso, emitiu um novo laudo. No novo documento, o perito do MP conclui que o réu é inteiramente capaz de entender o que fez e afirma que Flávio não preenche os critérios para o diagnóstico de nenhum transtorno mental, inclusive esquizofrenia. Bom, aí o juiz vai determinar a realização de um novo laudo. Isso que sim, né? Os laudos estão contraditórios. Ou então vai referendar a análise feita pelos 2 outros profissionais. O laudo que atestou a esquizofrenia foi assinado por profissionais da seção de apoio administrativo à área de psiquiatria forense de Santos. Sim. E agora esse novo laudo do Ministério Público vem do Centro de Apoio Operacional à Execução do CAEX do Ministério Público. Quer dizer, 2 órgãos acostumados com esse tipo de trabalho,
Só que laudos com resultados diferentes. E Ah, agora, qual que o juiz vai acolher? Porque o juiz também não está obrigado a acolher nenhum deles, né? O juiz é o perito dos peritos. Agora, ele vai pedir um laudo para quem? É uma jogada da defesa, claro, quando se tem esse tipo de coisa. Aliás, porque o que é? Ele está sendo muito bem assessorado. Retira do julgamento popular, coloca o cidadão aí no manicômio judiciário, pede-se depois de um ano, faz lá, um novo laudo, fala, opa, tá bom, vai pra rua. Se realmente... É uma jogada, né? Agora, não sei não, eu acho que o juiz vai determinar um terceiro laudo aí, e se comprovar pelos experts lá que o cidadão tem condições sim de entender o que se passou, vai para o júri popular e o povo decide. Nessa semana venho recuperando a história do médico canadense Robert Harry, que a tese dele ainda não é aceita nem no seu meio psiquiátrico, que é a da sociopatia. Você vê que não fizeram nenhum estudo para ver se o cidadão é. Mas na história de Santos, é a primeira de uma evidência de um serial killer. Segundo Robert Harry, a maneira de ação da maioria dos sociopatas é pela inteligência. Ele destrói as pessoas sem dar um tiro. Ele tem poder para isso. Porque ele convive com a pessoa, pega muita intimidade, sabe das fraquezas, e por isso as suas primeiras vítimas são os pais. Normalmente são os pais. E se ele for levar ao limite do letal, ele arruma alguém para fazer isso, ele não suja. As pessoas para fazer o que ele quer. É a segunda tese. Sim, viu? Está perto de uma esquizofrenia da sua própria sociopatia. Se o estudo do Robert Harry fosse ainda aceito. Mas, nesse caso, é muito complexo analisar dessa forma, que seria uma esquizofrenia do seu próprio desvio psicológico. Portanto, fica aí agora uma batalha. O Caex querendo levar o homem para júri, por isso arrumou um psiquiatra que contradizeu a tese da defesa. Está aí um clima bastante interessante. Olha só, o governo de Rondônia manda recolher livros como Macunaíma e Os Sertões. O governo de Rondônia pediu ontem que fossem recolhidos dezenas de livros às bibliotecas das escolas, entre eles clássicos da literatura brasileira como Macunaíma, Agosto, Os Sertões e Memórias Póstumas de Brás Cubas. A alegação era de que as obras tinham conteúdos inadequados às crianças e adolescentes. O governo chegou a negar a existência do documento, que pedia o recolhimento, mas depois mandou a rede abortar o procedimento e passou a alegar que o secretário de Educação não o assinou. O Jornal Estado teve acesso ao memorando no início da tarde, que incluía uma lista com 43 livros brasileiros e estrangeiros que deveriam ser entregues ao núcleo do livro didático da Secretaria Estadual de Educação. O texto estava em nome do secretário de Educação, Suemi Lacerda de Abreu, mas a assinatura eletrônica no sistema era da diretora de Educação do órgão, Irani de Oliveira Lima Moraes, terceira na hierarquia da Secretaria. Bom, E a gente achando catamares que a Secretaria foi procurada pela imprensa aí, não se posicionou. Olha, não entendi, né? São livros consagrados, né, da literatura nacional. Os Sertões, Macunaíma, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Tem conteúdos inadequados, o Sidney Costa? Então, olha... As obras de Nelson Rodrigues, todas elas, eu peguei a relação toda. Né? Porque esses 43 livros, né? Então, tá toda... Agosto, do Rubem Fonseca também. Essas manifestações que remetem a gente... Feliz Ano Velho. Essas manifestações que remetem a gente para a história, como você sabe, revela e critica episódios pretéritos. Mas esses episódios pretéritos nunca somem totalmente. E o governo Bolsonaro trouxe um episódio pretérito que parecia que tinha sumido da lembrança do afegão médio, como diz o Zurita. É interessante isso aí.
parece que é a história do nazismo. E aí, quando eu vi essa matéria posta pelo Heraldo, eu fui relembrar alguma coisa, porque a única obra que eu li inteiramente, essa eu li inteiramente, foi Memórias da Segunda Guerra, do Winston Churchill, que recebeu o Prêmio Nobel, 6 volumes. Essa eu li totalmente. E sei, por exemplo, que o Goebbels não usava arma e nunca deu um tiro naquele período. Ele era o arquiteto da campanha do Hitler, e a campanha do Hitler, tinha por finalidade o seguinte, Heraldo, uma nova raça, um novo país e uma nova história. E aí o Goebbels falou para o Hitler, se tu vai fazer uma nova história, tem que queimar tudo que lembre a Alemanha e sua história. Aí queimaram, chamou esse movimento Buchverbrennung, o ato de queimar livros. Mas queimaram todos os livros didáticos, todos os livros clássicos, embora ele invadia os países e guardava as bibliotecas dos países, os quadros e tudo mais, mas dentro do ambiente lá do castelo que ele criou. Mas do povo ele queimou tudo. E essa situação aconteceu em 1933, foi o começo do episódio de um novo país, que se chamou República de Weimar. Portanto, toda vez que tu quer destruir a história, toda vez que você quer que ninguém seja influenciado de alguma forma pela literatura, que forma líderes. Aliás, meu amigo, a maior desgraça da Índia foi permitir que o Gandhi fosse formar em direito lá na Inglaterra. Porque todo o discurso do Gandhi, aliás, ele fazia menção à postura de Cristo e às falas de Cristo. Ele leu a Bíblia lá na Inglaterra, meu irmão, porque na Índia são mais de milhares de religiões. Não era um espírito de religiosidade que tomou o Gandhi. Foi ler. E ele começou a praticar, até falava para os ingleses mesmo, do vosso cristianismo eu quero a lição de Cristo, mais nada. Como ele batia nos debates lá com os colonizadores. Portanto, veja bem, se saiu um Gandhi na Índia que não teve proselitismo religioso, e sim pela história, a força do verbo que o Cristo deixou nas suas mensagens, tem que queimar livro para não nascer líder mais nenhum. E estamos sobre a sombra do período mais terrível da história, em que só havia uma inteligência, a inteligência do ditador, em que só havia um poder, o poder do ditador, e só havia uma cultura, a que ele queria impor. Daí. Eu acho que uma coisa assim tão desnecessária recolher esses livros, porque os jovens às vezes nem se interessam por esse tipo de leitura. Às vezes se interessam mas vai por outro tipo de leitura. O Feliz Ano Velho, a molecadinha gosta. Não, a história do Marcelo Rubens Paiva, né? Um ou outro título eles vão gostar, mas algumas coisas acabam sendo... Não, mas tu tem que matar a história, tu tem que queimar os livros, né? Depende muito. A não ser que esteja na grade, né? Tem que ler esse livro para esse trimestre. Às vezes tem isso, sim. Às vezes tem isso. Bom, mas também se não for obrigado, eles não querem ler. Governador... Mas eu também leio obrigado. Governador de Rondônia, Coronel Marcos Rocha... Olha aí, Coronel. Marcos José Rocha dos Santos. Meu Deus. Filiado aonde? PSL. O nazismo, o nazismo de volta. Esse negócio de fogueira santa. Tem aqui uma foto dele fazendo arminha. Eu mereço. Como se queimar livro desse algum resultado. Mas aqui é uma cretinice desse quando o livro fica escondido, não sabe. É quando o livro que não era lido é buscado e fica escondido. É agora que vai ser. Meu amigo, agora vai provocar. Eu tenho certeza que o que os rondonenses vão ler, Macunaíma, sim, os sertões, sim, não tenha todas dúvida. Essas obras censuradas. Não tenha dúvida. Olha, isso aí é a maior propaganda para as livrarias, vai ter uma corrida. Por que quer esconder isso? É o Buchverbrennung. Deixa eu ver o que é. Por que ele quer esconder? Buchverbrennung. Não, também, né? Também vai ter o reverso, né? Claro. O efeito contrário. O tiro saiu pela culatra. Sim, os sempre jovens sai. podem começar a procurar. Não, vai acontecer, sempre assim. A curiosidade chega ao ser humano. Sim. E dessa forma ainda, por que queimar? Pera aí, deixa eu ver. Por que queimar? Muito bem. Senado... Opa, tá errado aqui. Senado...
Não. O Supremo afasta a tese de nova aposentação. Vamos ver. O Supremo Tribunal Federal definiu nesta quinta-feira que o aposentado que continua trabalhando ou volta a trabalhar não pode trocar a aposentadoria por outra, mesmo que, para isso, utilize apenas suas novas contribuições no cálculo do benefício. Em 2016, o STF já tinha vetado a chamada desaposentação, ou seja, o recálculo do benefício adicionando o novo período de trabalho, sem descartar o anterior. Com isso, os dois mecanismos, reaposentação e desaposentação, estão proibidos. O relator dos recursos, ministro Dias Toffoli, afirmou que somente uma lei pode criar benefícios, não havendo, no momento, direito à desaposentação ou à reaposentação. Apesar disso, a Corte definiu que os aposentados que já fizeram esse recálculo até esta quinta-feira não serão prejudicados e poderão seguir recebendo os valores do novo cálculo. Então, por 6 votos, prevaleceu que prevalece o novo entendimento de tese e de repetibilidade daquilo que foi recebido de boa-fé, aquilo que foi até a data deste julgamento. No Brasil, há cerca de 1.300.000 aposentados que possuem trabalho formal e continuam contribuindo com algum regime previdenciário. Desse total, 1 milhão recolhem para o INSS. Essas novas contribuições, no entanto, não podem ser incluídas no benefício concedido para aumentar a renda mensal. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Eu nunca vi político nem ministro do Supremo, do STJ, promover alguma medida em favor de aposentado. E que aumente a renda, né? E que aumente. Que recalcule, pelo menos. Coisa de, às vezes, até de poucos reais. Poucos reais. É o que eu já falei aqui, eles vivem num mundo tão irreal, que, por exemplo, um aumento de tarifa de ônibus de 4,30 para 4,65, para eles não é nada. Não significa nada. Agora, Evaldo, merece uma lembrança a luta dos advogados previdenciários, viu? Porque a tese da desaposentação foi criação deles, esses advogados previdenciários. E ela é de simples interpretação. Aliás, todas as teses jurídicas são os aposentados, não são os juízes. São os advogados. E é uma interpretação simples do que é a desaposentação. Ora, não tem um dinheiro que você encaminha para o governo que não retorne para você de alguma maneira. Tem que ter um benefício, claro. Sim, porque é a regra básica de todos os impostos, taxas e contribuições. Pois bem, você aposentava, já pegava o valor desse benefício, mas continuava trabalhando e com salários mais atualizados e com recolhimento maior, tudo mais, e parecia que não voltava mais para você. Eles começaram a entrar com ação, os juízes federais foram muito corajosos, já começaram, em primeira instância, dar a desaposentação, porque estava dentro do que é constitucional e recomendado quando se trabalha dando dinheiro para o governo. Pois bem, tinha que retornar, tinha que haver um recálculo. Caiu em 2016, lá na relatoria do senhor Gilmar Mendes, e ele levou para um 6-5 daquela primeira oportunidade e negou a desaposentação, que era você escolher no recálculo qual era a contribuição melhor, se era antiga ou se era nova com as atualizações de verbas salariais. Você tinha que desistir de uma, que era o desaposentar uma e ficar com aquela que era mais recomendada. Pois bem, aí os advogados não se deram por vencidos e pegaram casos muito específicos, aqueles que o Fernando Henrique já chamou de vagabundo, que é o cara que se aposenta com 50 anos, e ia 15 anos contribuindo com valores mais atualizados. Chegava então com 65 e tinha a oportunidade de fazer um cálculo se não era mais vantajoso aposentar por idade ou se era melhor ficar com aquela aposentadoria pretérita dos 50 anos. E a maioria dos casos, Heraldo, com a atualização da verba salarial, os 15 anos para aposentar por idade era mais prevalente. Aí ele reaposentou.
Os advogados conseguiram isso. Os juízes de primeira instância federais acompanharam essa nova tese. Agora, liquidaram lá no STF, de novo por 6-5, na relatoria do Toffoli, a possibilidade de você escolher se é por idade ou se é naquela aposentadoria que você já conquistou. Quer dizer, nada que você faça para acrescentar R$1 no direito que você tem, eles vão abonar, meu caro. E essas vitórias de 6-5 é difícil de engolir, principalmente porque negaram a regra mais básica da hermenêutica jurídica. Para o contribuinte, o que favorece deve prevalecer. Diga-se. Só tem uma notícia boa nisso tudo aí. Né? Então, o Supremo manteve, né, a ilegalidade da desaposentação. Não disse ilegalidade, disse que tem que prevalecer a lei do período. Não aqui, tem que inventar. Supremo confirmou a ilegalidade da chamada desaposentação. Eu entendi que eles falaram que tem que ficar preso à lei. Declarou a ilegalidade da que isso foi invenção de advogado. Foi invenção de advogado. Mas, ufa, decidiu que quem obteve liminares judiciais antes do resultado desse julgamento e recebeu o novo benefício, não terá que devolver o dinheiro. Isso o direito adquirido também? Porque eles foram satisfatórios. Não faltava essa. Vão continuar recebendo. Só não vai devolver. Não vai devolver, mas até essa decisão está em julgado e o INSS se preparar, vão mexer nas aposentadorias. Olha, teve caso. Só que você falou de 6-5, mas na verdade hoje o Supremo está com 10 ministros. Ele está desfalcado do ministro Celso. Foram 6 que deram, desculpa. E aí, o presidente está com voto de Minerva. No que o presidente votar, vale dois votos. Então, o Heraldo, o interessante nesse cenário que a gente vê, que a própria Constituição é negada, né? Princípios de hermenêutica jurídica, que nunca ninguém desprezou, nem na ditadura, Heraldo, é desprezado assim, flagrantemente. Agora também, tudo bem, não pode reaposentar, né? Então, o cidadão se aposentou, volta a trabalhar, vai recolher do INSS, essa contribuição, vai perder. Esse valor, qual vai benefício? Perder. Vai ficar para o governo mesmo. Não tem benefício. O que teria que acontecer, então, era não sobretaxar mais o Olha, mas olha, eu não sei não, Heraldo. Os advogados previdenciários vêm com uma terceira tese aí. Vem. Vem. Bom, Bolsonaro diz ser contra exame toxicológico para posse ou porte de arma. Meu Deus. O Jair Bolsonaro disse ontem ser contra a aprovação do projeto de lei que exige exame toxicológico para, com resultado negativo, a obtenção do porte de arma. Diz ele: meu Deus do céu, tem de infernizar a vida de quem está fazendo a coisa errada, não de quem quer fazer a coisa certa. Quem quer comprar uma arma não quer comprar para fazer besteira. Fazer besteira, ele vai para o câmbio negro. Disse ele numa live semanal nas redes sociais. É uma bobagem que ele falou, né? Nossa, totalmente. Quer dizer, tem que ter sim o exame toxicológico. Como é que vai dar uma arma na mão de um translocado desse? Até um motorista, depende. Ainda bem que ele não decide, lógico, né? Ele opina, mas vai para o Congresso isso aí. Tem que fazer o teste Tem que fazer, lógico que tem que fazer. Ele opina, mas vai para o Congresso isso aí, né? Ainda bem, né? Não, tá tramitando já. Mas ele já disse o seguinte: se for aprovado, ele veta. Não fala isso pra mim. Fica o confronto com, claro, depois o aí tem Congresso. Que o Congresso pode derrubar o veto, mas olha só, isso não é postura de um presidente da República. Não, e tem mais, Heraldo. Eu lembro dos filmes americanos que o uísque e arma na mão era autorizado, livre. Mas todo final de tarde tinha um tiroteio, né? Todo final de tarde a diversão era pro meio da praça. Ô, meu amigo, vou te falar, viu? A gente merece, cara. Vem o nazismo de volta, vem a história do oeste americano. Nós estamos fazendo o que aqui, ô Fernando? Até hoje é liberado o uísque e a arma, só não tem o bang-bang. Mas vai chegar aí com arma, de com vez porte. em quando é nas escolas. Com arma oficial aí, autorizada. Bom, você que tem o hábito de circular por São Vicente, muita atenção. 2 novos radares começam a funcionar nas avenidas Tupiniquins, esquina com a rua Papa João Paulo 23, e na Avenida Embaixador Pedro de Toledo, esquina com a Jacó Emerick. Essa aqui é no Gonzaguinha, né? Embaixador Pedro de Toledo com Jacó Emerick. Olha aí, Heraldo. É no Gonzaguinha. Esses radares, né, já foram instalados e
A multa é pesada, meu amigo. A multa é pesada. Segundo a prefeitura, a multa por excesso de velocidade em até 20% acarreta 4 pontos na carteira e custa R$ 130,16. Se passar de 20% até 50%, tira 5 pontos e o valor é de R$ 195,25. Acima de 50% do limite da velocidade, o motorista perde 7 pontos, a apreensão e suspensão da habilitação e a multa R$ 880,41. Então, os que têm um pezinho pesado, vamos segurar, porque o radarzinho está bem afiado. Aquele que quer derrubar o apresentador, qual que é o limite de velocidade? O limite ali é 50. 50 quilômetros. 50 Então, quilômetros. Então passou de 50, aí tem essa conta aí, 20%, de 20% a 50%. Né? Fernando, eu vou revelar para você, durante a semana, toda vez que o Heraldo trazia esses temas polêmicos, principalmente da região, eu gosto mais dos assuntos da região, ele sabe disso, inclusive pontua sempre para eu começar a falar. E eu pus um ponto em contraponto. Como agora eu moro em São Vicente, já vai fazer 1 ano e meio, eu só vou botar ponto nessa matéria. Principalmente motociclista, que a gente está fazendo aqui um respeito, mas são motoqueiros, não obedece um sinal. E essa área, há tempos eu não via atropelamento de moto em pedestre. Em São Vicente você está vendo. Porque eles ficam desgovernados, você está no teu sinal verde. E aí volta os dois, e recentemente pegou uma senhora e ficou triste, quase incharam o cara, desde o ponto do ônibus. Esses radares lá eu vou apoiar. Não, tá certo. Não, ali é uma Não, região... desde que não seja um caça-níquel. Mas motociclista, que a você gente já está falando tá em respeito. Realmente. Mas são motoqueiros mesmo, Eles não obedecem nenhum sinal, nenhuma faixa, nada. Quando não sobe pela calçada, hein? Quando tá enchente, eles não gostam de molhar pezinho. Aí eles entram pela calçada no maior gás, meu irmão. É assustador, Heraldo. É assustador lá em São Vicente. Os radares, eles têm um sensor no asfalto. Se você não passar com a moto naquele sensor, não vai pegar. Cara, passa pela São calçada. Vicente, as motociclistas, é assustador, cara. Assustador. Bom, é o que eu falo. Pezinho pesado, ali... Dói no bolso. E ali não dá para correr muito, né? Aquela embaixador Eu acho que é Pedro bastante Correia, congestionado. é ali, uma né? via de duas... Mas de eles mão não estão nem aí, dupla. Heraldo. Essa mensagem aí do radar é para esses motociclistas. Eles não estão nem aí, cara. Carro é mais difícil fazer essas barbaridades. Não, às vezes são trechos de muito congestionamento, né? Não dá nem para Eu já quase fui andar vítima, 50, quanto Fernando. Eu tenho Mas tu é vítima de tudo, né? eu tenho uma moradia num semáforo de 4 tempos, que é aquela região onde está o Drogazil, o McDonald's e o Extra. Eu moro bem ali naquela esquina, Amador Bueno do Ribeira com o presidente Wilson. Cara, mas eu já estou há 1 ano e meio, eu olho um semáforo, se tiver aberto, está me garantindo eu seguir com tranquilidade a presidente Wilson. Poxa vida, aberto por lado de cá, com risco de ser pego pelo cara que vinha. O motociclista quase me pegou, escapou de mim, quase foi pego pelo carro, não dá. Agora eu entendi essa Não bronca dá. dos motociclistas. Não dá, eu quase, meu irmão, é que graças a Deus eu não resolvi ficar indeciso, eu corri que nem um louco. Aí ele passou de mim, mas quase o carro que vinha pegou ele, cara. Ele escapou de mim e do carro, não dá, eles não estão nem aí. Eles não estão nem aí, é um negócio fora do comum, a atitude do motociclista vicentino no trânsito. Com aquelas bagagens nas costas, né? Que antigamente eles tinham um suporte, agora eles põem nas costas a bagagem. Sim. É proibido ter o bagageiro? o container, né? É que nem um container. Eles penduram nas costas, deve ser sofrido. Por isso que eles ficam que nem o louco querendo chegar. Aquilo deve chatear pra caramba aquilo nas costas. Bom, com o alerta aí dos novos radares em São Vicente, a gente vai encerrando o Em Cima da Hora de hoje, desta semana. Agradecendo a participação do Sidney Costa. Atrasado. Pois é. Acorda tarde. Vítima do trânsito. Vítima do cidade. Ele é sempre vítima, você viu? Ele é vítima Que do não era pra motoqueiro, ter, não ele era- é vítima do VLT, ele é vítima do ônibus, ele é Eu vítima de sou um tudo. autocomiserativo, você sabe disso. É isso. É assim que eu me defendo, porque Fernando, obrigado pela na tua lei a participação. gente não tem Deixa defesa. eu não falar? Dá licença. Ô, que coisa. Tu fez uma promessa e não cumpre? Não, como não cumpre? Ah, você... Eu dei 15 minutos de lambuja, eu tenho que descontar.
Aí, tá aí. Não deixa o homem Eu falar. não tô certo, Fernando? Fernando, eu vou trocar. Heraldo, Chamar o não convidado faça sexta-feira. isso, Ele não não faça deixa você falar, pô. Não faça isso, mas marca a rádio 7h30 pra ver se ele chega no Não horário. chega. Não, é mesmo bobagem. Bobagem. Heraldo, bom final de semana. Sidney, bom final de semana. Legal, E obrigado. a todos os nossos internautas aí, ouvintes, né? Ouviram bastante hoje, muita coisa. É isso aí. Vamos aproveitar o carnaval. Bom, fiquem aí com a programação da Rádio da Vila. Hoje à noite tem Sucupira Connection, hein? Matérias quentes. Melhor que Manhattan. Trazidas Da pelo chapa branca pro Marcelo Trump, Meirelles. Manhattan. Luca Mendes, ficou chapa branca. Fiquem aí com a programação da rádio e até mais tarde. Em cima da hora. Compromisso com a notícia do dia a dia da nossa região. É o desafio agora, no Em Cima da Hora. Prestação de serviço.